conflitos na vivência escolar. O Gabriel comentou comigo sobre isso aí no início da aula, né? E, Gabriel, quando eu fui pesquisar sobre esse assunto, né, sobre a violência escolar, eu vi. A primeira coisa que a gente vê é o seguinte, né? É a agressão contra os professores. É a violência que a comunidade escolar sofre, mas sobretudo os professores. Mas, claro, a violência escolar não se resume a isso, né? A violência escolar não acaba se resumindo a isso. Então, eu até quis trazer aqui esses dados, tal, são sobretudo os dados do sindicato, né, como é o caso aqui da POSP, né, que é o Sindicato dos Professores do Estado de São Paulo, mas eu preferi trazer um dado aqui que fala da violência de um sentido um pouco mais amplo, né. Teve uma pesquisa feita pelo Instituto Locomotiva junto da POSP, e eu trouxe, tem vários dados essa pesquisa, mas eu trouxe só um aqui que eu queria, né, compartilhar com vocês, que perguntado se souberam de casos de violência nas escolas que frequentam, 90% dos professores responderam que sim, eram 85% em 2017 e 84% em 2014. Todos, né, dados de sindicatos que fizeram essas pesquisas mostram um aumento da violência escolar, né? Enquanto 81% dos estudantes relataram saber de episódios de violência em suas escolas no último ano, né? Eram 80% em 2017, 77% em 2014. Então, eu trouxe esse dado mais amplo, mais geral, porque ele traz uma certa medida. Se eu perguntar aqui para vocês se vocês sabem de algum tipo de violência, que não é necessariamente apenas física, na escola, eu tenho certeza que vocês vão falar que sim, que souberam de alguma ação de violência, né? Aliás, né, nossa escola ficou o ano passado inteiro sem ter nenhuma briga, que eu me lembro, uma briga séria. E esse ano, né, ali nas primeiras semanas, teve uma briga séria ali, né, tal. Teve uma, tava tendo uma tensão ali muito forte, né. E claro, galera, a escola, ela só acaba trazendo a violência que já é presente na nossa sociedade. A escola, ela não é dissociada do que acontece na nossa sociedade, ela faz parte da nossa sociedade. E se nós vivemos em uma sociedade que é violenta, e que a violência se faz presente em função até desses dados que a gente acabou de verificar, é absolutamente normal que a gente vai encontrar esses mesmos dados sendo reproduzidos na escola. O que a escola tem como ponto importante é que ela é o local da educação, ela é o local de conviver, é o espaço, né, em que a pessoa vai aprender a ser um cidadão. Então, ali é também um meio de combate, né, essa violência. Então, claro, ela reproduz um pouco da violência que vem de fora, que estão para além dos muros da escola, mas não está inerente a isso, né? Acaba tendo a reprodução ali. De certa medida, a gente também tem espaços para combater essa violência, né? Sobretudo quando a gente fala de mediação. Então, Gabriel, respondendo até você aqui, eu não quis trazer aqui os dados, porque a maior parte dos dados mostram a violência que professores sofreram. Teve a professora lá de Santa Catarina, que ano passado saiu até uma foto dela, né? Uma aluna agrediu ela, tiraram uma foto, ela estava sangrando e tal. Enfim, tem a violência contra alunos que tacaram cadeiras, né? O professor estava lá na lousa. Então, tem todas essas imagens, né? Mas há a violência também que a população jovem sofre, né, que os alunos sofrem. E quando a gente fala de violência, né, galera, eu sei que é chovendo molhado aqui, né, mas é o bullying. O bullying é muito presente, né, porque, de certa maneira, a gente fala de violência, mas a gente esquece de como esses conflitos na convivência escolar geram determinadas situações de ansiedade, de depressão, de aceitação por determinadas pessoas, né? A gente trata hoje o bullying de uma... Vamos falar disso de novo, né? Tal, estamos cansados, mas esse assunto ele sempre foi importante, né? Ele sempre foi importante. O bullying é engraçado, que é um conceito que, né, que é importado, né, termo em inglês, né, sem tradução para a língua portuguesa, fala dessas formas de agressão intencionais, repetidas, né, e que ocorrem sem motivação evidente, né, e são adotadas por um ou mais estudantes contra outros, causando dor, angústia, e executadas dentro de uma relação desigual de poder. Eu já sofri bullying quando eu era estudante, né, tinha um grandão lá que ele adorava dar tapa na minha cabeça na fila ali do recreio, e roubar as minhas coisas, tal, por exemplo, né. E é aquela situação angustiante para quem é adulto, né? Hoje olha aquilo e fala, nossa, como é que eu era bobo, tal. Mas para uma criança estar vivenciando aquilo é um horror. Eu tenho certeza que vocês já vivenciaram em determinado momento da sua vida algum tipo de angústia dentro da escola, seja com alguma brincadeirinha de uma outra pessoa, seja com uma ação de uma outra pessoa no intervalo, enfim.
né? Ou mesmo até com fala de alguns professores que foram em determinado momento agressivos, né? E praticaram um bullying ali, né? Um bullying, né? Enfim, uma violência psicológica. Nesses tempos de pandemia, a gente fala também do cyberbullying, que é a modalidade de bullying praticada na internet, e o programa de melhoria da convivência e proteção escolar, né, que é o Conviva, ligado à Secretaria de Educação, né, do Estado de São Paulo, trabalhou isso, né, ou vem trabalhando isso, na ideia de desenvolver uma ética virtual e melhoria da convivência digital entre a comunidade escolar. E, gente, isso é muito necessário, porque parece meio besteira, né, mas, eu já, numa escola particular, eu entrei num grupo uma vez de WhatsApp de alunos, e os alunos praticaram bullying com uma adolescente, né, com uma das colegas de sala. E a menina ficou muito mal, mas ficou muito mal mesmo. Mas as brincadeiras eram muito pesadas. E eles falaram ali, num grupo de WhatsApp. E sobrou para os professores, porque a gente estava lá, né? A gente estava ali dentro. Então, se a gente não falasse nada, a gente seria conveniente com a situação. E eu não vi, porque às vezes chega aquelas mensagens no WhatsApp, sobretudo o grupo de alunos, né? E é soterrado, são várias mensagens, né, tal. E ficou, e aí foi passando, eu acabei não vendo aquelas mensagens. E o pai da aluna foi até a escola, tal, chamou a atenção e falou também, ó, tem professores no grupo e não falaram nada, tal. E aí não dá para ficar, né, se distanciar desse debate. É um debate muito necessário, né? Porque falar do bullying, do cyberbullying, dessas formas de violência, né, na convivência escolar é muito importante, porque a gente tem a convivência, a gente tem a corresponsabilidade, e cabe aos professores também criar essas rodas de conversa, né, essas medidas de segurança, né, de forma até prevenir. Já que, como eu falava, a escola é um espaço que reproduz o que está na sociedade, mas ela também é um espaço de mudança, né, para essas formas de violência. É que eu queria falar que isso já aconteceu comigo, né? Essa questão de estar num grupo do WhatsApp da escola e fazerem bullying comigo. Tipo, teve uma vez, foi no quinto ano, se eu não me engano, começaram a falar um monte de coisa lá que eu não quero citar porque são coisas muito pesadas. E aí eu fiquei muito mal com isso e minha mãe teve que ir na escola, convocou os alunos para conversar sobre isso, porque realmente eram umas coisas muito absurdas que estavam falando para mim. E depois disso eu peguei um trauma de ficar em grupos da escola. Tanto que depois de um tempo eu não participava de nenhum grupo do WhatsApp da escola, ou até mesmo grupos dos alunos, porque eu tinha medo. Eu tinha medo disso acontecer comigo de novo. E até, tipo, ano retrasado, no 9º ano, eu sofri bullying. Então, assim, eu sofro bullying desde quando eu era criança. Então, eu tenho um certo trauma e essa questão do bullying é muito pesada a gente falar, porque a pessoa fica insegura de si mesma. Sim. A pessoa fica insegura. A pessoa não... Eu não sou uma pessoa totalmente segura, mas, tipo assim, eu sou muito insegura em questão, por exemplo, da minha aparência, dos meus pensamentos, da minha forma de agir. Eu sou muito insegura. Apesar de não aparecer, mas eu sou. Desculpa estar abrindo isso aqui com você, gente. Eu acho que é um espaço. Esse é o espaço que a gente está trabalhando isso, porque a gente está colocando aqui até essa imagem do convívio, né? Que fala da convivência, da corresponsabilidade, das medidas de segurança. E é importante sim falar, Lê, né? Não tem que pedir desculpa, não, porque a gente coloca uma pergunta aqui, né? E se fosse comigo? Acho que essa é a pergunta que deve ser colocada, né? Já adiantando. Né, para a gente poder pensar, antes de praticar uma ação, eu tenho que primeiro me fazer essa pergunta. E se fosse comigo, né? Aliás, isso foi uma ação realizada por alunos do ensino médio, de uma escola, acho que em Ribeirão Preto ou São José do Rio Preto, eu não vou lembrar agora, fizeram uma ação dentro do Conviva, né, para poder chamar atenção para essas questões, né? Eu vi aí que acho que levantou a mão a Camila e depois a Vivian, né? Podem falar, meninas. A pessoa que sofre como a pessoa que pratica, as consequências que isso fica no futuro, né, na questão do emocional, de insegurança, porque assim, o respeito que você pratica com o seu coleguinha hoje é o respeito que você vai dar no futuro para os seus filhos, para sua família, por aí vai. Exato, exatamente. Mostra muito essa questão da formação também, né? Por isso que é importante pensar, né, antes de praticar determinada ação. Você tinha falado em questão de que teve grupo das pessoas, dos alunos praticando bullying, mas às vezes tem também o bullying direto, que é quando os alunos praticam esse bullying, mas sem
mostrar na frente da pessoa. Só que, de qualquer maneira, é algo ruim, porque uma hora ou outra isso pode parecer para a pessoa, às vezes uma pessoa pode descobrir isso e contar para a pessoa. De qualquer maneira, vai ser algo doloroso. E as pessoas não entendem que você estar lá zoando uma pessoa não é algo legal. Porque aquilo que você zoou de uma pessoa, ela pode ter por alguma consequência do passado dela. Ela pode ter por algum problema que ela passou. Ela pode ter, não por escolha dela, mas por conta das consequências do que ela viveu. Então, às vezes, inconsequentemente, você acaba zoando uma pessoa, você acaba ofendendo ela, sem imaginar as consequências que vai fazer para a vida dela. E na sua vida também, porque você começa a se tornar uma pessoa totalmente diferente, uma pessoa muito mais cruel. E a consequência lá na frente vai ser, às vezes, até irreversível, porque você vai começar a ver aquilo que você se transformou numa pessoa que você não era. E aí, quando você sofre a mesma consequência, às vezes você não gosta. Eu já vi casos da pessoa praticar bullying com uma pessoa e quando outras pessoas praticou bullying com ela, ela não gostou. Então, tipo, como assim? Por que que você pode fazer com as outras pessoas e as outras pessoas não podem fazer com você? Na verdade, ninguém pode fazer com ninguém, né? Porque acho que ninguém tem direito de ficar zoando uma pessoa. Mas, né? Porque pode levar até algo mais sério, como suicídio. Porque às vezes as pessoas acham, mas você tá brincando, mas isso leva o pessoal. A pessoa às vezes pode lembrar disso por anos e anos. É legal você ter feito essa fala, né? Ô, Gabriel, já te dou a palavra. É legal você ter feito essa fala porque a gente consegue verificar várias formas de bullying, né, que são praticadas e violência na vivência escolar, né, no cotidiano escolar, que as pessoas não têm a determinada dimensão de como estão afetando os outros, né? Eu citei esse exemplo do grupo, né, na qual o professor ele não pode ficar, ele não pode ter a conveniência, né, ou se abster de debater esse assunto, achar que é uma frescura. Não, não é uma frescura. Como vocês manifestaram aí, tem muita questão por detrás, né, galera? E a gente vive num período em que ansiedade, depressão, elas são até potencializadas em função dessa exposição em redes sociais, em determinadas coisas que são vendidas, né, numa coisa de imagem sendo vendida, e às vezes a gente não tem esse acesso, ou discursos que são colocados, né, a lei colocou aí, né, o corpo perfeito, o cabelo isso, tal, e às vezes isso não é a realidade de todos, porque a sociedade, o principal ponto que faz com que o ser humano seja ser humano é justamente a diferença, é isso que nos iguala enquanto seres humanos, é sermos diferentes. Daí é importante ter aquela ideia da alteridade, né, é entender, é compreender a existência do outro, né, a ideia de se fazer essa pergunta, e se fosse comigo, tem a ver muito com o que você falou aí, exatamente isso. Gabriel, pode falar, meu velho. Não, a Vivian já falou tudo o que ia falar. Você não vai falar então? Quando eu fui montar aqui a aula sobre isso, era um assunto que eu falei, nossa, esse assunto eu não vou poder deixar de fora, né? Porque a gente vai falando de várias violências, numa escala mais ampla, e chegamos aqui numa violência que é aquela violência, né, que é praticada ali na convivência, na vivência escolar. No período de escola ali, a gente acaba vendo várias formas de violência ali na sala de aula, nos corredores, no pátio, enfim. Ao mesmo tempo em que nesse período agora de distanciamento, né, o cyberbullying também acabou chamando a atenção, né? Uma outra coisa que eu acho que eu queria falar é que quando a gente fala sobre violência à criança, tipo, a gente só imagina, estão batendo na criança, a criança tá sofrendo, tá sendo abusada. Mas violência contra a criança não é só isso. A violência contra a criança é classificada em quatro módulos, que é a violência física, a sexual, a psicológica e a negligência. A física e a sexual é a que é mais comentada, mas, tipo, quanto à negligência, quase ninguém comenta. De, tipo, o fato dos pais não darem atenção para realmente aquilo que é necessário, como, que nem tinham comentado, você presencia que seu filho sofre de alguns problemas psicológicos, como a ansiedade, a depressão e outros, e o pai realmente vira e fala, não é necessário, não tem importância. Isso é considerado uma violência que é negligência, mas, tipo, as pessoas não comentam porque também não têm conhecimento sobre isso.
E é isso que acaba Exatamente. sendo ruim. Exato. Ignoram, né? Não entendem como isso acontece muito isso, né? Das pessoas crescerem, se afastarem, não lembrarem de quando era criança e falar, ah, não, mas no meu tempo tinha isso, não sei o quê, aquilo é frescura, porque olha, eu fazia isso, eu trabalhava, eu andava a pé, enfim, falam tudo isso, mas sem entender os momentos diferentes, né? Entender que estamos em períodos diferentes, que a realidade, que a maneira como uma pessoa lidar com uma determinada situação é muito diferente, né? E não entender como a violência hoje ela ganha uma outra dimensão, né? Nós temos uma violência simbólica que é gritante, né, galera? Que é essa sociedade que nós vivemos, que toda hora expõe violência na nossa cara, né? Se expõe violência na nossa cara. E aí as pessoas não dão a determinada dimensão, né? Não dão a determinada importância para esse tipo de violência que são sofridos desde criança, desde as primeiras idades, né? E que vão se perpetuando e podendo agravar vários problemas psicológicos, né? Várias questões de insegurança, como é o caso que a Lê colocou aqui, né, também. E uma outra coisa é, quem é que estudou com a Raíssa? Tipo, estudou com a professora Raíssa de biologia? Eu. Eu não sei se vocês estavam na mesma turma que eu, mas lembra de um dia que ela perguntou por que a gente não denunciava quando a gente sofria bullying e tudo mais? Aí responderam, porque a gente quer resolver sozinho. É porque a gente que é jovem, a gente quer resolver sozinho. Porque quando a gente vira e fala, pai, mãe, eu tô sofrendo, eles param e pensam, o que foi que você fez? Tipo, quando a gente fala que a gente tá sofrendo, nunca pensa o que ocasionou isso, mas, tipo, sempre para e pensa, o que foi que a pessoa em si que tá sofrendo fez pra merecer isso? E, Sim. tipo, isso não é só uma visão do pai e da mãe, mas, tipo, não tô negligenciando as escolas e nem nada, mas é uma visão que também passa na cabeça da escola. Não, eu entendo. Eu sei o que você quer dizer. Não é à toa o Gabriel, que a escola, né, ou a Secretaria de Educação, ela cria alguns programas, como esse Conviva, né, que é esse programa de melhoria na Convência de Proteção Escolar, justamente para enfrentar esse problema, porque, um fato, a violência na escola aumentou, a violência na escola. Aliás, a gente pode ver que antes não tinha nem essas questões que a gente vê lá nos Estados Unidos, né, tal, e começou a ter aqui nas escolas no Brasil. De uns anos para cá a gente tem visto isso, né? Então mostra a necessidade de não negligenciar essa conversa, de não criar espaços como esse, né, de uma roda de conversa, de colocar isso na mesa, né? E a ação passa justamente por essa questão da convivência, da medida de segurança, do ouvir, da corresponsabilidade, de refletir sobre isso, né, para que a gente possa evitar ações como essas, né, na nossa comunidade escolar. É inadmissível que numa escola aconteça isso, né, galera? Que seja negligenciado esse tipo de discussão. Por isso que é bacana a gente poder falar sobre isso, porque a gente vai formando o jovem, vai trabalhando isso, que é a questão dos desafios que a vida oferece, né? Infelizmente, galera, a gente vai lidar com várias frustrações, né, ao longo da vida. E, para além das frustrações que nós vamos ter, a gente vai sofrer com determinados indivíduos que vão praticar, né, várias injustiças contra nós, várias formas aí de situações agressivas, que vai gerar angústia, que vai gerar um monte de coisa na gente, né? Mas, assim, no ambiente de formação do indivíduo, que é a escola, é importante que isso não aconteça, né? Ou se acontecer, é importante a gente trazer isso à tona, gerar uma roda, discutir, colocar essas reflexões aqui, né? Para evitar isso e para não criar aquele cidadão, aquele indivíduo que a Vivian colocou, né? Que vai ser frustrado, que vai ser violento, que vai ser, né? Que, enfim, vai ser um sujeito egoísta, que vai ser um sujeito sádico, né? Não vai ter uma dimensão do que é ser cidadão, não vai ter uma dimensão do que é entender o outro na sua existência, né, de outro, né? Que é a alteridade, né? Respeitar o outro na sua diferença. Eu vou falar duas coisas bem rapidinho. A primeira é baseada mais ou menos no que o Marx tinha falado. É que muitas vezes o aluno, a pessoa que sofre bullying, ela prefere não contar para pessoas responsáveis, para pessoas mais velhas, os professores, os pais. Cabe, então, às pessoas que estão em volta, aos amigos, aos colegas, as pessoas que convivem com ele,
repreender essa pessoa que está praticando bullying. Porque, às vezes, a responsabilidade não é só do professor, dos pais, mas também de todo mundo que está vendo. Às vezes, muitos casos da pessoa tá sofrendo bullying, ela tá super mal lá, e as pessoas em volta ficam vendo assim, não faz nada. E muitos dos casos que acontecem de violência, não só como bullying, mas como outras violências, violência doméstica, entre outras, elas continuam acontecendo por conta que as pessoas que estão em volta vêm e fingem que não estão vendo. E não dá para fazer isso. E a segunda coisa é que as pessoas, às vezes, diminuem a importância do bullying, mas ele é um negócio tão sério que eu, fazendo curso técnico de enfermagem, uma das matérias que a gente tem é saúde mental. E uma das últimas aulas que a gente teve sobre saúde mental, o professor estava falando em questão da saúde mental das crianças, e ele tocou nos assuntos do bullying e do cyberbullying. E ele falava, assim, do quanto que esse bullying e esse cyberbullying pode ter como consequência na vida de uma criança. E é algo muito sério, que eu não vou citar tudo aqui, porque senão vai ficar muito longo. Mas é algo, às vezes, do que a gente imaginava, é muito além do que a gente imaginava. E depois tratar uma pessoa, uma criança, que sofreu por bullying durante todos esses anos, não é algo fácil. A pessoa tem barreiras dentro dela muito grandes, que implica muito no futuro dela. Então, trabalhar com isso é muito difícil. Então, por isso que é complicado. E é necessário a gente falar sobre isso, né? Que você chamou a atenção aí de um ponto aqui, Vivian, que é a corresponsabilidade, né? Então, uma vez que a gente possibilita esse momento aqui, a gente vai entender que todos nós, alunos, professores e tal, temos uma corresponsabilidade de juntos tomar medidas, né, de segurança, de prevenção com relação a essas ações. Professor, pegando um pouco do que a Vivian disse, na consequência da vida da criança, e além disso, depois de anos que aconteceu isso, os comentários, como que isso afeta? Por exemplo, vou até fazer um relato pessoal. Eu fazendo terapia agora, eu vejo que alguns transtornos que eu tenho, as inseguranças, como a Letícia falou, é por conta desses comentários. E às vezes, quando algo dá errado, assim, isso é como se fosse o bullying voltando, mas como eu vejo de outra forma, porque não foi tão bem superado, sabe? Porque na época, tipo, ou não teve apoio ou coisa do tipo. Sim, sim, exatamente. Como é que isso gera, deixa marcas, né, na nossa construção social. Gente, então vocês viram aqui que trabalhar essa situação, de falar sobre isso, e só pela manifestação... Aliás, peço uma autorização para vocês. Eu posso disponibilizar todo esse papo aqui no YouTube? Vocês autorizam? Porque como vocês falaram... Por mim, tudo bem. Alguém... Por mim também. Tudo bem, Vivian? Tudo bem? Todo mundo... Como vocês falaram bastante e tal, dependendo se vocês manifestaram alguma coisa aqui, tranquilo, né? Eu posso pedir autorização de vocês, porque é importante, né? A gente vai ver, galera, que como isso aqui é necessário, né? Essas medidas necessárias. Não é frescura, é um debate super necessário, gera várias angústias, criam também determinados indivíduos, né? Sem uma condição mínima de entender o ser humano na sua diferença, né? Então a gente vê muito isso. Aliás, até faz a gente retomar um pouco naquela representação da masculinidade, né? Já que a gente tem um perfil também de quem pratica o bullying, infelizmente. Os valentões são esses caras que são representações daquela masculinidade, mas não só, claro, né? Não vamos limitar só a isso, tem outros fatores também, né? E isso é importante debater, criar espaços e refletir sobre isso, né? Fazer uma reflexão sobre isso. Aliás, eu aproveito toda essa conversa ampla que nós tivemos, né? Para lembrá-los que nós temos, né? Uma atividade 1, que é um formulário, produção de texto ou audiovisual, e creio que depois dessa discussão vocês vão ficar com muito mais ideias para poder pensar, que é a ideia de escrever um artigo de opinião ou um produto audiovisual, vídeo ou podcast, como instrumento de avaliação individual no formulário ou folha à parte, com um posicionamento consistente e embasado no subtema escolhido por vocês, apresentado no infográfico Atlas da Violência 2020, que foi esse que eu apresentei aqui durante essa aula, né? O tema principal é como enfrentar os fatores que contribuem para a violência no Brasil, e percebam que vocês fizeram um filtro e foram ali para a escola, né? E aí vocês podem escolher um subtema, falar da violência de gênero, em relação que as mulheres sofrem, violência de gênero na questão da identidade, né?
a comunidade LGBTQI+, a violência contra os negros, a violência contra os jovens, percebam que eu coloquei escolas na frente, a violência policial praticada e sofrida, a violência contra as crianças, que foi ideia de alguns alunos também, acho que foi a Rayane, a violência contra os idosos, controle de armas. Então, são temas aí que dá para fazer ainda. Ah, professor, né, gravar um vídeo dá trabalho, podemos fazer em dupla ali e tal? Pode, né? A gente consegue articular, beleza? A gente consegue articular para que vocês façam em dupla, sim. Trabalhos audiovisual, dá um trampo, né? Às vezes gravar, mas assim, a única coisa que eu peço é que tenha participação de quem está realizando essa atividade. E, só para lembrá-los, então, façam essa atividade 1, que está pendente para grande parte dos alunos, mesmo que já venceu dia 19, eu ainda estou recebendo, né? Nesse momento de pandemia, de distanciamento, de ensino híbrido, a gente tem que fazer aí ou a gente tem que ser flexível para o recebimento dessas atividades. A única coisa que eu vou pedir para vocês é que não deixem lá para a última hora, senão fica difícil corrigir tudo, faltando aí 45 minutos para corrigir, para entregar as notas, né? Então, façam a atividade 1. Semana que vem vai ter uma avaliação, né? Na primeira semana de dezembro. Essa avaliação é só alternativa, então é rápida, é para ter aquela atividade 2, né? Para constar. A recuperação eu vou postar amanhã, que é aquela opcional, contínua, tá bom? E a gente conversa na próxima aula de geografia e fecha esse assunto. Se a gente precisar retomar alguma coisa aqui de sociologia, a gente retoma, beleza? É isso, galera. Obrigado pela aula. Foi massa hoje.